estão os filhos de Deus? Dá um glória a Deus bem forte. Glória a Deus, glória a Deus. Você pode tomar o seu lugar. Que alegria estarmos aqui nessa noite, né? Que alegria ouvir vocês, que alegria ouvir esses testemunhos. Foi um encontro tão especial e a gente está muito feliz de estar aqui, né? Celebrando esse momento. E nós, queridos, estamos com uma série sobre alegria. Eu queria pedir para colocar aí para mim já, por favor. Alegria, alegria. Vamos falar junto? Bora lá? 1, 2, 3 e... Alegre-se. Vamos ler o versículo, né, que está em Filipenses, no capítulo 4, verso 4. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Vamos orar? Vamos pedir que o Senhor fale conosco nessa noite. Continue falando, porque Ele já falou tanto, né? O Senhor já falou tanto conosco aqui. Todos vocês que estão bem-vindos, os familiares dos encontristas, vocês são, todos que estão nos visitando, são muito bem-vindos. Que Deus possa falar com você agora, com todos vocês que estão aí. Coloca a mão no seu coração. Vamos pedir que o Senhor fale conosco. Espírito Santo de Deus, nós te adoramos, Pai. Nós nos alegramos no Senhor, porque o Senhor é tão bom, o Senhor é tão maravilhoso, Pai. O Senhor fez coisas tão grandes, meu Deus, no nosso meio. Nós estamos, Pai, como aqueles que sonham. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Oh, Espírito Santo de Deus, e eu quero agora me colocar, Pai, como instrumento aqui nas Tuas mãos. Que o Senhor me use, Pai, da Tua forma, do Teu jeito, para falar aqui conosco. Senhor, que os nossos corações estejam abertos. Espírito Santo, assim como essa palavra o Senhor ministrou tanto no meu coração, que o Senhor venha ministrar também, Senhor, no coração de cada um aqui nessa noite, Pai. Onde as minhas palavras não conseguirem entrar, Espírito Santo, que o Senhor venha traduzir, Pai, com a sua graça, com o seu favor, com o seu poder, Pai. Senhor, e que cada um seja ministrado nesta noite, para a Tua glória e para o Teu louvor. Amém. Queridos, nós estamos, né, com essa série sobre alegria, e é muito oportuno, né, esse tema. Primeiro porque nós estamos vindo de um momento de muita alegria, né? É um momento de festa, um momento festivo. Mas também porque nós temos visto que tantas pessoas têm trocado alegria por ansiedade, por medo, né? Por incertezas, por dúvidas. E essa palavra, ela vem para nós como mais do que um conselho motivacional ou uma frase bonita. A alegria é um chamado espiritual, um comando que vem direto do coração de Deus, que é a fonte de toda alegria. Amém? Mas talvez você possa estar pensando assim: como eu posso ter alegria com a realidade que eu estou vivendo hoje, com tantas circunstâncias difíceis, né? Como eu posso ter alegria? Mas Paulo, queridos, ele não escreveu esse texto hospedado em um hotel 5 estrelas. Quando ele escreveu esse texto, ele estava sendo perseguido pelos seus irmãos, a quem ele amava, ao ponto de dizer que, se fosse possível, ele se daria perdido para que os seus irmãos fossem salvos. E ele estava preso, ele estava algemado. Mas nessas circunstâncias ele escreve: alegrai-vos sempre. Paulo, ele nos ensina, em primeiro lugar aqui, que a alegria do cristão é uma ordem imperativa de Deus, que devemos nos alegrar no Senhor, porque a alegria é a própria essência do reino de Deus. O evangelho que um dia nos alcançou é uma boa nova de grande alegria. O fruto do Espírito Santo que habita em nós é alegria. E a ordem aqui de Paulo é alegrar. E alegrar quando? Ele diz sempre, independente da circunstância. Sabe por quê? Porque a alegria do cristão não é um sentimento ou emoção. A alegria do cristão não é a presença de coisas boas e a ausência de coisas ruins. Não, a alegria do cristão é uma pessoa. A alegria do cristão é Jesus. Ele é a fonte que nunca seca. Essa alegria que Paulo está falando é resultado de uma vida que permanece em Jesus.
Olha o que Jesus está dizendo em João capítulo 15, verso 11: tenho-lhes dito isto, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O Senhor, Ele tem uma alegria completa para nós, uma alegria plena. Mas, meus irmãos, a gente nem precisa ser grandes entendedores da alma humana para a gente perceber que nem todos os cristãos, nem todos os salvos estão desfrutando dessa alegria. Basta a gente conversar com alguns irmãos, basta a gente olhar no semblante de alguns para a gente perceber tristeza. Talvez o semblante pesado, o coração abatido, amargurado, a alma angustiada. Quem sabe a sua realidade hoje esteja assim. Talvez seu coração esteja pesado, a alma abatida por lutas, por dores, por perdas, frustrações talvez que ninguém vê. E quando você ouve essa frase, alegrem-se, te causa até uma certa estranheza, como se a alegria parecesse impossível, distante para você e até incoerente com a sua dor. 1 Samuel 30 narra uma história tão interessante. Diz que Davi, ele tinha uma cidade chamada Ziclag, que era uma cidade de refúgio. Davi, ele ficava ali com seus guerreiros, um lugar que ele se refugiou para esconder de Saul. E Davi, um dia ele foi para uma guerra, e quando ele voltou da guerra, o texto diz que Davi e seus 600 homens encontrou aquela cidade toda destruída. Os amalequitas, eles tinham vindo com tanto ímpeto contra aquela cidade, eles queimaram a cidade, eles levaram cativas as mulheres, levou os filhos, levou os bens, as ovelhas, tudo que tinha valor, eles levou embora, e a cidade estava toda destruída. E o verso 6 diz que Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. O texto diz que Davi, ele chorou até não ter mais forças para chorar junto com aqueles homens. Você já imaginou essa situação de Davi? Ele chega de uma guerra, de uma peleja, a mulher não está lá, os filhos não estão lá, foi tudo levado cativo, prisioneiro, né, pelo inimigo. Mas aí a parte B do versículo 6 diz que Davi se reanimou no Senhor seu Deus, porque existe uma alegria, uma força, um ânimo que não vem de fora, mas de dentro de um coração que conhece o Senhor e confia nele. E aí Davi perguntou: perseguirei o inimigo ou devo aceitar a derrota? E o Senhor respondeu para Davi: persegue o inimigo, porque tudo que ele tomou de vocês, vocês vão trazer de volta. O Deus a quem servimos é o Deus da restituição. É o Deus que pode trazer alegria para o seu coração. É o Deus que pode trazer de volta a paz na sua casa. É o Deus que pode trazer de volta a harmonia no seu casamento. É o Deus que pode trazer de volta a plenitude da alegria espiritual. O Senhor nesta noite, Ele tem óleo de alegria para você. Amém? Hoje Deus quer lembrar você que a verdadeira alegria não depende das circunstâncias, mas da presença dEle. Talvez você chegou aqui se sentindo fraco, abatido, esgotado, mas Ele quer renovar o seu ânimo e Ele quer reacender em você a chama da esperança, porque no Senhor sempre haverá motivos para a gente se alegrar. Amém? Então a tônica dessa carta aos Filipenses é alegria. Ela é conhecida como a carta mais alegre do Novo Testamento, cheia de palavras como regozijo, contentamento, alegria. Ainda que Paulo tenha escrito essa carta dentro de uma prisão em Roma e endereçado para uma igreja em Filipos, e essa igreja em Filipos era uma igreja que estava sendo perseguida. E aí, queridos, no capítulo 1, verso 12, olha o que Paulo diz: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Presta atenção, queridos, nessa frase: as coisas que me aconteceram. As coisas que nos acontecem, Fran, são as circunstâncias da vida, que muitas vezes vêm para roubar a nossa alegria. Porque as coisas acontecem você querendo ou não, você gostando ou não, programando ou não.
As circunstâncias acontecem muitas vezes à revelia da nossa vontade. É uma doença súbita, é um acidente grave, é um divórcio doloroso, é um luto traumático, como aconteceu aqui, né, com a irmã Núbia. É uma perda financeira, é uma situação com um filho que talvez você cria com todo carinho, com toda dedicação, mas se torna um adolescente que vai viver na contramão de tudo que você ensinou, né, com amizades perigosas. É uma situação com uma filha que você prepara para a vida e para o casamento, e como pai, como mãe, você leva aquela filha para o altar com orgulho, e de repente você descobre mais tarde que o marido dela talvez seja uma pessoa violenta, infiel, e esse casamento termina em divórcio. São tantas situações que a gente nunca imaginou passar, mas de repente a gente passa. São circunstâncias que acontecem na nossa vida, que muitas vezes roubam a nossa alegria. Mas Paulo, ele diz aqui que as coisas que aconteceram com ele, ao invés de roubar a sua alegria, contribuíram para o progresso do Evangelho. E aí a gente pergunta, que coisas foram essas que aconteceram na vida de Paulo? Coloca para mim aí, por favor, 2 Coríntios capítulo 11. Fala um pouquinho aqui do que aconteceu com Paulo. Ele diz que 5 vezes ele recebeu dos judeus 39 açoites. A lei de Moisés dizia que o número máximo de açoites deveria ser 40. E os judeus, por cautela, eles passaram a aplicar 39 açoites, para que, talvez no erro de contagem, não ultrapassasse os 40. Em outras palavras, Paulo, ele recebeu 195 açoites. E esses açoites, a pessoa, os soldados tiravam a roupa da pessoa, né, emborcavam ela num tronco e açoitava aquela pessoa com chicotes de correia, de couro cru, com nó nas pontas. Alguns chicotes, eles tinham nas pontas osso, metal, e aquilo rasgava a carne. E Paulo diz que ele foi 195 vezes açoitado. 3 vezes ele foi golpeado com varas. Se você conseguir colocar aí para mim, 2 Coríntios capítulo 11, verso 25 agora. 3 vezes fui golpeado com vara, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite, um dia exposto, né? Ele diz que enfrentou os perigos dos rios, perigos de assaltantes, perigos dos seus compatriotas, perigos dos gentios, perigos do deserto, perigos dos falsos irmãos. E no verso 27 diz, ele fala assim: trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, suportei frio e nudez. Mas eu quero que vocês saibam que essas coisas não roubaram a minha alegria, mas contribuíram para o progresso do Evangelho. Porque ele está preso em Roma, a igreja é encorajada a pregar. Porque ele está preso em Roma, ele começa a escrever cartas. Ele escreve cartas aos Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon. Porque ele está preso em Roma, a guarda pretoriana de 16 mil soldados, a elite da guarda imperial, se revezando e tendo acesso à palavra de Deus pregada por Paulo. Tudo que Paulo queria era pregar o Evangelho, e Deus abriu uma agência missionária para ele na prisão. E o Evangelho chegou no palácio do imperador. E olha que testemunho poderoso. Filipenses capítulo 4, verso 22. Todos os santos lhe enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. O Evangelho alcançou a corte romana. Soldados, servos, guarda pretoriana, parentes e pessoas próximas da família de César foram alcançadas pelo Evangelho de Paulo, porque ele estava na prisão. De repente você está olhando para a sua vida e parece que está tudo de cabeça para baixo. As circunstâncias não te dão motivos para você alegrar. Mas eu encorajo você, olhe para as circunstâncias na perspectiva de Deus. Deus está trabalhando por algo melhor e maior, porque não há Deus como o nosso Deus, que trabalha por aquele que nele espera. Romanos 8, 28 diz: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ah, pastor, então tudo que acontece na minha vida é vontade de Deus? Não necessariamente.
Não necessariamente, mas presta atenção. Deus, Ele vai transformar. Se você ama a Deus, Ele vai transformar todas as situações e fazer com que todas as coisas cooperam para o meu bem. E se eu creio na palavra dEle, eu vou me alegrar. O pastor Bill Johnson, ele faz uma ilustração muito interessante. Ele diz assim: digamos que você conheça um bilionário de alta integridade, um homem muito gentil, um homem fiel, o cara mais íntegro que você já conheceu. Ele fala assim: imagina que depois do culto ele te chama e fala para você assim: eu vou te dar um cheque, eu senti de Deus de te abençoar, e eu vou te dar um cheque de 500 mil reais. Sexta-feira você vai lá no meu escritório, pega esse cheque de 500 mil reais. Você sabe que ele é íntegro, você sabe que ele tem um recurso, você sabe que a palavra dele é fiel. Você vai esperar até sexta-feira para você se alegrar? Não? Sim ou não? Você não vai nem dormir de noite, de tanta alegria que você vai ficar. E você vai ficar torcendo para chegar sexta-feira logo, para você ir lá pegar o dinheiro. Mas enquanto não chega sexta, você vai estar jubilando de alegria. Sabe por quê? Porque a promessa, ela me dá a capacidade de desfrutar da satisfação emocional antes dela acontecer. A fé celebra antecipadamente. Foi como que Abraão esperou pela promessa. Romanos 4:20 diz que foi dando glória a Deus, se alegrando no Senhor, porque ele estava plenamente convencido de que Deus era fiel e poderoso para cumprir a promessa. Então, se eu viver com a fé constante de que a palavra de Deus, as promessas de Deus não podem ser violadas por demônios, por má notícias, por diagnósticos contrários, por nenhuma circunstância ruim, então eu vou descansar e me alegrar no Senhor, porque eu sei que Ele me ama e vai fazer com que todas as coisas cooperam para o meu bem. Até as que me feriram, até as que me confundiram, até as que me fizeram chorar, Deus vai transformar em testemunhos para a glória do nome dEle. E porque eu creio nessa verdade, eu me posiciono em fé, e a minha fé se revela em alegria. Eu me alegro no Senhor, mesmo na adversidade. Amém? Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus? Olha o que diz o texto de Tiago 1:2. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações. Tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações. Tiago, queridos, ele não está nos chamando para sermos simplesmente positivos ou masoquistas. Vou me alegrar na tribulação. Que coisa boa a tribulação. Não, ele está nos chamando para darmos uma resposta espiritual que se expressa em alegria sobrenatural, que nasce de um relacionamento com o Senhor e da confiança nas suas promessas. Então, se eu acredito na integridade da Bíblia, então eu vou me alegrar, e essa alegria vai desmantelar as armas que o inimigo está usando contra mim. Pensamentos de medo, desânimo, condenação, incredulidade, mentiras contra a minha identidade em Cristo, tentações que parecem irresistíveis. Aí, queridos, quando eu passo por essa porta estreita da alegria, mesmo enfrentando coisas que eu não pedi, coisas que eu não gosto, eu orei, eu jejuei, mas ainda assim as circunstâncias não mudaram, mas porque eu creio que Deus é bom, Ele me ama, Ele é poderoso, a palavra dEle é fiel, então eu vou confiar nele, e aí eu posso genuinamente me alegrar, celebrar com alegria a bondade de Deus e a sua fidelidade. E quando eu faço isso, nesse momento, o inimigo, ele fica desarmado. Aquilo que ele usou contra mim não funciona mais. É isso que a alegria faz com o inimigo. Ele não consegue lidar com a sua alegria. A alegria que vem do Senhor tem o poder de desmantelar, desativar, frustrar as armas do inimigo. Quando a igreja se alegra, o ambiente espiritual muda. A adoração bloqueia setas de tristeza, confusão e desânimo. E aí, queridos, o inimigo não consegue resistir a um povo que adora e que celebra ao Senhor. Amém? Glória a Deus. A glória a Deus. Você está entendendo? Então você precisa se alegrar.
E vamos começar mudando esse ambiente aqui agora. Você pode dar um glória a Deus mais forte? Você pode declarar comigo assim: em nome de Jesus, eu declaro que a alegria do Senhor é a minha força. Toda tristeza, todo desânimo que tenta me enfraquecer, perde o seu poder agora, pela unção do Espírito Santo. Ele me ungiu com óleo da alegria. Todo jugo de opressão, peso, ansiedade, medo está sendo despedaçado agora. Não viverei em cativeiro emocional. Gente, vocês não estão acreditando não? Vamos falar mais forte. Fala: porque eu sou livre. Em Cristo eu sou livre. Na presença do meu Deus, a fartura de alegria, a alegria do Senhor invade o meu coração e me fortalece para vencer. Aleluias. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Gênesis capítulo 17 diz assim, verso 15: depois Deus disse a Abraão: de hoje em diante não chame mais sua mulher de Sarai, mas de Sara. Eu a abençoarei por meio dela, darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei. Ela se tornará mãe de nações, haverá reis de nações entre os seus descendentes. Quando Deus libera uma palavra, o sobrenatural acontece. Você quer filhos, Abraão? Pois de ti nascerá reis, nações, com autoridade e poder. Porque Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que você pede ou pensa. Abraão era idoso, Sara estéril, mas mesmo diante da impossibilidade, ele não vacilou na fé, mas foi fortalecido, dando glória a Deus, se alegrando no Senhor. Ele não se deixou dominar pelas circunstâncias. Ah, como pode? Eu já estou com 100 anos, passou do tempo. Não importa, Deus falou, então vai acontecer. Abraão creu na promessa e se alegrou em Deus antes de ver o milagre, porque a fé celebra antecipadamente. E eu quero dizer para você, Deus já liberou uma palavra para a sua vida. Ele te ama, o favor dele está sobre você. Você foi justificado. Você é como a árvore plantada à beira das águas. Tudo que você faz é próspero e abençoado. Seus filhos são abençoados, sua geração é bendita, sua família é próspera. A dor e as enfermidades não podem prevalecer sobre você, porque Jesus já levou toda a sua dor. Se uma porta fechou para você, Ele vai abrir uma muito maior, porque Ele é o Deus que supre todas as nossas necessidades. Aleluia! E aí, uma vez que você recebe a palavra e você crê na palavra, você vai se alegrar no Senhor. E porque você se alegra, não tem levante, não tem inimigo que vai prosperar contra você. Sabe, queridos, você não foi chamado para viver chorando. Você não foi chamado para viver triste. O Salmo 46:4 diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Correntes que alegram a cidade de Deus, santuário da morada do Altíssimo. Diga assim: eu sou o santuário de Deus. O rio de Deus está correndo dentro de você. Você foi chamado para viver o ambiente dos céus. Você foi chamado para viver o reino de Deus que está dentro de você e que é paz, justiça e alegria. Amém? Glória a Deus. O Senhor nessa noite quer trazer essa convicção para o seu coração de que você tem motivos e mais motivos para alegrar sempre no Senhor. Amém? Quero já pedir a equipe para subir aqui. Queridos, hoje é dia de você tomar posse das promessas e se alegrar no Senhor. Amém? Diga comigo assim bem forte. Sabe por que eu estou pedindo você para repetir? Porque quando você fala, é uma forma de você ministrar fé no seu coração. Quando você fala, você está ministrando fé. Então diga comigo assim: vai acontecer. O Senhor é fiel. Ele vai cumprir. O milagre vai se manifestar. Olha que texto interessante aqui, Neemias 8, 9 e 10. Neemias, põe aí para mim por favor, Neemias 8, 9 e 10. Neemias, ele era governador e Esdras, sacerdote e escriba.
E os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todos: esse dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus. Nada de tristeza. Olha para quem está do seu lado e fala para ele assim: nada de tristeza. Nada de tristeza. Olha só. Pois todo o povo estava chorando por causa que ouvia as palavras da lei. E aí ele disse, eu quero ler na minha versão, que ele disse assim, o próximo aí, pode passar o próximo. Ele diz: os levitas tranquilizaram todo o povo dizendo: acalme-se, porque esse dia é santo, né? Aí o próximo. Então o povo saiu para comer e beber. Mas na minha versão fala assim, ó: disse-lhe mais: ide, comei carnes gordas e tomai bebidas doces. O que é carne gorda com bebida doce, gente? Picanha com Coca-Cola. Picanha com Coca-Cola. O Lula prometeu picanha com Coca-Cola, mas não cumpriu. Mas Deus promete nessa noite para o povo dele: picanha com Coca-Cola. Você pode dar um glória a Deus? Enviai porções aos que não têm preparado para si. Se tem alguém aí que não está comendo carne gorda e tomando coca, vamos conversar para nós todo mundo comer picanha e tomar Coca-Cola. Gente, esse dia é consagrado ao Senhor. Não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Levanta a mão bem alta e fala: a alegria do Senhor é a minha força. Mais alto: a alegria do Senhor é a minha força. Mais alto: a alegria do Senhor é a minha força. Glória a Deus. Gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Alguém de vocês lembra daquele programa da televisão que chamava Você Decide? Pode falar, mas aí você vai entregar a sua idade. Marquinhos já baixou a mão. Gente, tinha um programa na televisão chamado Você Decide. E tinha uns quadros. E aí, eles contavam lá a história. E aí colocavam vários quadros. E aí o povo que estava assistindo decidia o final. Desse jeito. Você lembra, amor? Você Decide? Lembra, né? Eu também. Eu quero dizer para você, queridos, Deus hoje está dizendo: você decide. Você decide crer na palavra e se alegrar. Você decide, ou você decide ficar com esse peso, sabe? Mas eu creio que você vai decidir sair daqui livre, sabe? Você não quer continuar, você não quer ficar angustiado. Você vai chutar a tristeza da sua vida, da sua casa, da sua família, do seu casamento, pela fé. Diga comigo assim: eu vou me alegrar. Olha para o irmão que está do seu lado aí, dá um sorrisão para ele, de vencedor. Sorriso de vencedor. 1 Coríntios 11:1 diz assim: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Cristo, ele foi ungido com óleo da alegria mais do que todos. Queridos, o modelo não é choro. O modelo não é uma vida triste. O modelo é alegria. O modelo é você manifestar a glória de quem você carrega. Você escutou? Você escutou? Você vai dar um glória a Deus. Olha aqui. O modelo é você manifestar a glória de quem você carrega. O céu está dentro de você. O milagre acontece quando você celebra. Olha, existe um poder sobrenatural na tua alegria. Portas que estão fechadas abrem quando você se alegra. A alegria faz com que a cura brote. A alegria desfaz a ansiedade. Sabe o que significa ansiedade? Estrangulamento. Apertar o pescoço. Aperte seu pescoço aí um pouquinho. Olha para você, o tanto que é ruim. Tira o oxigênio. Sabe, se o diabo colocou o pé no teu pescoço com ansiedade, tristeza, nessa hora você inverte a posição. Você põe o pé no pescoço dele agora, em nome de Jesus. E eu repreendo aqui agora síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, caia por terra agora, em nome de Jesus Cristo. Que venha sobre cada um aqui o óleo da alegria, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, vinho novo e óleo fresco. Aleluia. O exército que o
Senhor está levantando nesse lugar aqui, ó, que vai conquistar as vidas lá fora para Cristo. Não é um povo triste, mas é o povo mais alegre dessa terra. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus? Vamos cantar? Você pode ficar de pé? Vamos cantar? Glória a Deus. Glória a Deus. Um pouquinho mais de som aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Vamos celebrar o Senhor. Aleluias. Com as palmas. Apocalipse 21:4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Esse é o ambiente do céu. No ambiente do céu não há morte, não há choro, não há tristeza, não há dor. E sabe, queridos, você não precisa esperar chegar lá no céu para você se alegrar. O céu já veio até você. Aleluia. Você nasceu de novo. Os céus passou a habitar dentro de você, porque o reino de Deus já chegou. O reino de Deus chegou, Theo. E o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Alegria, alegria. Essa semana eu estava orando, estudando para falar essa palavra, queridos. Eu estava com a palavra prontinha. E me dá um desânimo quando Deus fala, não é essa aí não. Aí você prepara, você fica 3 dias preparando a palavra, ao que você olha, aí você não, a palavra não comunica, sabe? E eu falei, Senhor, tá bom, então o que o Senhor quer que eu fale? Me fala.
Me fala, Senhor, por favor. E orando ali, é um pouco angustiante esse momento, né? Mas assim, Deus falou muito claro no meu coração que tinha muitos corações entristecidos. Pessoas que passaram e estão passando por situações tão difíceis que chegaram a pensar que não vão mais se alegrar. A frustração de algumas pessoas aqui foi tão grande que elas estão pensando assim: será que eu vou voltar a sorrir? E eu recebi uma palavra de Deus para entregar para você aqui nessa noite. E a palavra de Deus está em Jó capítulo 8, 21, na linguagem de hoje, que na verdade é uma paráfrase, que diz assim: Ele fará você rir de novo e dar gritos de alegria. Ele vai fazer você rir de novo e dar gritos de alegria. Zacarias 9:12, voltem para um lugar seguro, vocês que estão prisioneiros. Eu prometo 2 alegrias para cada tristeza que vocês passaram. Cada tristeza que você passou, Deus tem 2 alegrias. Deus é poderoso para apagar o registro de tristeza e trazer tamanha alegria que você nem vai se lembrar dos tempos difíceis. Talvez você perdeu até mesmo a alegria da salvação. Olha só que está em Isaías 12:3. Com alegria você precisa tirar água das fontes da salvação. Nós vamos celebrar nossa salvação. Nós precisamos nos alegrar, queridos, nos aspectos legais da nossa redenção, do acesso. Você já parou para pensar do acesso que você tem em Cristo? Quem você é nele, o que você pode nele, da sua posição nele. Nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, e tudo isso é motivo de muita alegria, muita alegria. Você pode levantar as suas mãos e dar um glória a Deus. E sabe, o que foi a palavra que Deus falou comigo? Que esse vai ser o melhor ano das nossas vidas. As coisas vão acontecer de uma forma muito rápida. E eu comecei a ouvir, queridos, como que fosse assim, barreiras e impedimentos caindo por terra, sabe? E como se tivesse umas águas, muitas águas represadas, quando de repente aqueles impedimentos caíam por terra e as águas inundavam esse lugar. Águas de prosperidade, águas de conquista. Se você crê, você vai recebendo e dando glória a Deus. Se é para a sua vida, águas de cura, águas de poder, águas de unção, águas de salvação. O Senhor está trazendo um novo tempo para nós. Eu vejo milagres sendo liberados aqui. E se você crê nessa palavra, você vai começar a exaltar o nome do Senhor. Porque quem crê na promessa não espera o cumprimento para alegrar, mas alegra enquanto espera, porque sabe que Deus é fiel para cumprir a promessa. Há um ambiente de glória aqui nesse lugar. Eu declaro aqui na sua vida, Deus está derramando óleo de alegria. Comece a glorificar o nome do Senhor. Há um renovo, queridos, nós não vamos parar. Eu declaro que haverá uma pesca maravilhosa. Esse espaço vai ser pequeno para tantos que o Senhor vai trazer. Haverá grandes conquistas na família, que não vai depender da economia do país, mas sim do favor e da graça de Deus. Para você que está enfrentando a enfermidade, eu declaro a cura na sua vida. Pelas feridas de Jesus, recebe a cura agora. Recebe agora a cura do Senhor. Eu declaro na sua vida. Eu declaro na sua vida a cura. Sei que precisa de uma libertação. O Senhor está entrando com a libertação. Você vai viver o extraordinário de Deus aqui neste lugar. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero perguntar se tem alguém aqui que quer entregar a sua vida para Jesus aqui nessa noite. Você que ainda não fez essa aliança com o Senhor e quer caminhar com Ele e viver tudo isso que Ele tem para você. Tem alguém? Tem alguém? Se tiver,
Glória a Deus por uma Aleluia. vida se rendendo ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Se tiver mais alguém, saia do seu lugar e vem aqui. Você fez a melhor escolha da sua vida, jovem. Ainda jovem, é uma vida inteira para viver na presença do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Tem mais alguém? Todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tem. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E és fiel em todo tempo. Todo tempo tu és tão bom, todo o fôlego que tem. Pai querido, nós queremos nessa hora, Pai, te louvar, te adorar por essas vidas, Senhor, que se renderam ao Senhor aqui, Pai. E que o Senhor venha, meu Deus, dar a graça e o favor, Pai, para que elas possam permanecer firmes na Tua presença. Oh, Espírito Santo, em nome de Jesus. Ah, Espírito Santo, a partir de agora, elas recebem uma alegria sobrenatural. O Senhor passa a habitar no coração delas. Pai, nós te adoramos, mas por mais vidas que têm rendido ao Senhor. Deus te abençoe, minha filha. Deus te abençoe. Deus abençoe. Oh, Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. O Senhor é bom. Em todo tempo, o Senhor é bom. Nós te adoramos. Nós rendemos ao Senhor. Nós rendemos ao Senhor. Glória a Deus. Aleluias. Amém. Queridos, vocês, olha aqui para mim. Vocês vão acompanhar aquela moça ali do celular, para ela pegar o nome de vocês ali, tá bom? Acompanhe ela, por favor. Igreja, fecha os seus olhos, vamos encerrar com essa oração. Quer falar alguma coisa, amor? Já encerrar? Vamos então orar, quero ministrar na sua vida. Fecha os seus olhos e vamos mais uma vez fazer essa oração para a gente encerrar. Pai, em nome do Senhor, nós queremos te louvar, Pai, porque o Senhor é bom, por esse momento tão especial aqui. Te damos graça pela tua palavra viva e poderosa, que nos alcançou nessa hora. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos chamou para vivermos em tristeza. Obrigado porque o Senhor não nos chamou para vivermos com medo, com ansiedade, mas o Senhor nos chamou, Pai, para viver uma vida plena, marcada pela alegria que vem do céu. Nós reconhecemos que muitas vezes, Pai, nós temos permitido que as circunstâncias falem mais alto do que a tua verdade, mas hoje, à luz da tua palavra, nós decidimos nos posicionar em fé e nós declaramos que a nossa alegria não está baseada no que temos, no que vemos ou no que sentimos, mas ela está firmada no Senhor, que é a nossa rocha. Em nome de Jesus, eu oro por cada pessoa que está aqui, que caia, meu Deus, por terra toda a opressão emocional, todo jugo de tristeza, de depressão. Pai, que o teu Espírito sopre o teu vento neste lugar. Senhor, venha, Senhor, com teu óleo de alegria. Pai, com veste de louvor em vez de espírito angustiado. Traz cura para os corações, traz renovo para as forças, para aquele que está com a força esgotada. Pai, assim como Davi se reanimou no Senhor, que hoje cada um aqui se reanime em ti, que haja um renovo espiritual, um novo ânimo, uma nova força que vem do alto, que sustenta, que fortalece, porque, Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força. Nós declaramos, Pai, profeticamente, que será um tempo de restituição aqui neste lugar, um tempo de milagres, um tempo de grandes colheitas. Declaramos pela fé que esse espaço vai ser pequeno, ele vai precisar ser alargado, porque o Senhor vai mandar muita gente para cá. Declaramos, Senhor, que haverá dupla honra. Nós decidimos nos alegrar no Senhor, porque nós cremos. Antes de ver os milagres, nós já tomamos posse e nós já vamos viver alegres, celebrando ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Amém? Fala comigo assim para terminar. Está começando
uma nova estação sobre a minha vida. Eu não serei dominado por circunstância. A alegria do Senhor é a minha força. Eu tenho um futuro abençoado. O meu amanhã será melhor do que meu hoje. E eu me alegrarei antes de ver o milagre, porque eu sei que Deus é fiel e Ele vai cumprir todas as promessas que Ele fez para mim. Semana abençoada para todos. Quarta-feira